pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio especial do podcast Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celso Sberner, eu sou um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer muita gente importante, interessante, com muito conteúdo durante toda a minha carreira. São profissionais, executivos, empreendedores de muito sucesso, com muita história, com muitas dicas para compartilhar aqui com a gente. Eu sigo empolgado com o projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais casos de sucesso, histórias compartilharmos, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso país. Hoje eu tenho a satisfação de trazer aqui um grande amigo meu, um cara que é referência no mercado. Ele é um cara que todo mundo gosta, é um cara extremamente competente, com uma carreira brilhante que vai contar com a gente. Eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo Alexandre Maioral, presidente da Oracle do Brasil. Obrigado, Maioral, pela sua presença, cara. Obrigado, Celso. Obrigado pelo convite. E eu sempre falo que esse tipo de bate-papo é tão legal, mesmo quando você não conhece quem está conversando com você. Mas quando você conhece, é amigo há tanto tempo como você é, trabalhamos juntos, somos amigos realmente, né? Não é? O pessoal fala que... Sem dúvida. É meu amigo, mas não conhece. Não, a gente é amigo mesmo, a gente se conhece, a gente já viveu poucas e boas juntos, né? Aí de trabalho, de negócio, de vida pessoal. Então, é uma satisfação estar aqui com você para bater esse papo. Pô, que legal, cara. É isso, você é um grande amigo, você é um cara muito generoso. A gente trabalhou em muitas ocasiões, a gente tem muitas histórias para contar, dá para fazer uns 4 episódios aqui, verdade, vamos fazer o primeiro. E, pô, e você é um cara que também eu gostei muito de trabalhar, você abriu muitas oportunidades, então eu também te agradeço, você não é fraco não, Maioral. A gente vai falar da sua carreira, cara, porque tem muita coisa legal, né, para você contar e depois explicar para nós como é que faz para chegar a ser a presidente da Oracle, dar dicas para todo mundo. Mas vamos começar, antes da sua carreira, com algumas boas provocaçõezinhas assim. Bora lá. Você é presidente de uma super empresa de tecnologia. Maioral, a gente vive um momento de revolução tecnológica incrível. É sentido nas pessoas, nas empresas, né? E como é que você vê o estágio atual da tecnologia e que tendências você vê para os próximos 2, 3 anos, cara? Tecnologia é muito legal. Eu sempre falo a gente tem muito contato com alunos, com pessoas que estão iniciando carreira. E eu falo assim, você quer tecnologia? Tem que gostar de estudar. Porque a tecnologia, ela muda o tempo todo. E a gente está vivendo um momento muito legal que é da inteligência artificial. Muito legal da inteligência artificial. E que também está trazendo uma série de desafios que a gente nem sabe ainda como lidar com esses desafios. Mas eu sempre falo que eu acho que a tecnologia, ela não é o fim. Ela é o meio. O fim são as pessoas. Verdade. Até porque as tecnologias, elas são feitas para resolver dores, desafios de seres humanos. Então, a tecnologia, ela é um aliado nosso para transformar as nossas vidas de forma melhor, transformar os nossos negócios mais rentáveis. A tecnologia, ela tem que ser um aliado, um habilitador de tudo isso, mas as pessoas continuam sendo muito importantes, né? Existe uma confusão, principalmente a gente fala de inteligência artificial, que, vou perder meu emprego, não vai ter mais... Realmente, vai ter uma série de mudanças que vem pela frente. Mas se você entender que a tecnologia, uma inteligência artificial, por exemplo, pode ser um aliado a você fazer coisas diferentes e melhor, e focar nisso, você se transforma. Ele não é o substituto do ser humano, não, né? Ele é um complemento, né? Exatamente. É por aí. Eu acho que eu até falo que tem um modelo meio híbrido, né? A inteligência artificial como ferramenta para o ser humano. Né? Exatamente. E você acha que inteligência artificial a gente está em que momento? Descoberta, já vivendo isso? Eu acho que a gente já está vivendo, dando exemplo um pouco de Oracle, né? A gente, diferente de alguns outros players de tecnologia do mercado que construíram um pilar de inteligência artificial, a gente fez algo embebido em todas as nossas tecnologias, de forma transversal, com inteligência artificial. Então, a gente já tem em todas as nossas aplicações, hoje a gente tem 2 tipos de inteligência artificial. A tradicional, que resolve 90%, 95% dos problemas, e a generativa. A gente já tem os 2 tipos de inteligência artificial embebidos nas tecnologias. Exemplo, aplicações nossas de um RP, por exemplo, nosso RP Fusion, que é o nosso RP na nuvem, que tem a capacidade de auxiliar entre contas a pagar, contas a receber, qual o melhor momento de fazer aquele pagamento que traz mais retorno para a companhia, dando essa sugestão para o analista que está trabalhando ali. Ao CFO, a construir o relatório de investidores de uma forma
muito mais simples, porque a inteligência artificial generativa consegue preparar e ele faz só os ajustes que ele acha necessário. Isso já dentro das aplicações. Já das aplicações. Dá um clique e sai esse relatório com uma inteligência artificial descrevendo para você. E com base nos dados daquela empresa, do que aquele CFO, daquele executivo Exatamente. precisa. E óbvio que o próprio CFO, o executivo, vai lá e faz a revisão, ajusta os pontos de detalhe, só que facilita muito a vida do que seria do zero ter que pegar as informações e construir o que seria esse relatório. Mas esse é um desafio legal. Eu vi que você está escrevendo sobre isso, né? Como é que as pessoas vão se adaptar a trabalhar nesse novo cenário com essa máquina ajudando? Exatamente. Esse é o desafio. Exatamente. Né? Eu acho que a postura principal das pessoas é não ter o receio, mas sim entender que é um aliado e como eu potencializo esse aliado, que é a tecnologia, que é a inteligência artificial. Então, na Oracle, já estamos falando de inteligência artificial espalhada por todos os cantos. Uhum. Desde a parte de infraestrutura até as aplicações já. É engraçado, né, que a gente fala mais de inteligência artificial e tem algumas outras coisas que eram faladas há um ano atrás que parece que parou de se falar, né, de nuvem, de robôs, de chatbot, de realidade virtual. Parece que você parou de falar nisso e tudo é inteligência artificial. Eu não acho que paramos de falar. Eu acho que a nuvem, o cloud, virou algo que está mais no dia a dia. Era algo que estava muito distante de algumas indústrias, de alguns clientes, e virou uma realidade. Não é mais algo que está longe. A inteligência artificial, todas essas outras tecnologias que você comentou, a inteligência artificial está fazendo parte delas. Chatbot fazendo parte delas. Né? Então, eu acho que está se conectando as coisas. Legal. A gente tem um privilégio, né, de viver aquilo de não ter tido celular na nossa geração. É um pouquinho mais novo, pouca coisa mais nova, mas a nossa geração de viver sem celular, sem nada, e estamos vivendo uma inteligência artificial no nosso bolso. Exatamente. Gerando uma informação. Potência de tecnologia no bolso ali, que dá para fazer inúmeras coisas. E se usar de forma positiva, de forma como aliado, isso potencializa a nossa carreira, a nossa vida pessoal, tudo. E isso, como é que... Porque a Oracle já é uma empresa de quantos anos já? A Oracle é uma empresa jovem. Eu falo que ela é jovem porque ela tem a mesma idade que eu. Né? Ela nasceu em 1977, né? Então ela tem 46 anos globalmente, né? Nasceu numa garagem, né? Com o Larry Ellison, que é o nosso fundador e continua muito ativo, é o CTO da companhia globalmente, né? Mas é uma empresa que, por ser jovem, 46 anos não é muito tempo, mas em indústria de tecnologia, 46 anos às vezes parece muito tempo. Mas é uma empresa que se reinventa o tempo todo, que tem um espírito de startup o tempo todo. E quando a gente fala da região Brasil aqui, né, que faz parte da região América Latina, o Brasil é pioneiro em uma série de mudanças de cultura, uma série de adaptações, uma série de adoções de tecnologias novas que vêm. Sempre o Brasil vira referência, laboratório e referência para o resto do mundo. Né? Muitas coisas que a gente transformou e desenvolveu aqui, a gente fez a IPO para a Oracle Global. Então, tem muita coisa legal que... Agora, não deve ser fácil, né? Porque no mundo de tecnologia, tá bom, 40 e poucos anos, não é tão jovem assim, visto que tem muita startup com muita tecnologia. E a Oracle tem lá seus resultados sempre positivos e sempre crescendo nesse cenário de muita startup, de outra cultura, de mais gente jovem, mais impaciente. Como é que casa essas coisas, cara? A Oracle entendeu muito rapidamente que não existe mais a competição, existe a coopetição, a cooperação. O que acontece? A gente lançou agora, há pouco, já tinha lançado um tempo atrás uma primeira parceria com a Microsoft, por exemplo. Lançamos agora, em outubro, a evolução dessa parceria, onde os clientes que têm nuvem, por exemplo, de Microsoft podem utilizar a Oracle através da nuvem da Microsoft, usando os créditos que eles têm de Microsoft. Então, a gente entendeu que as fortalezas que a gente tem, a gente consegue conectar. Então, as startups também, boa parte desse ecossistema, hoje faz parte de Oracle. E a gente tenta conectar aonde as startups trazem facilidade ou trazem complemento às soluções que a gente tem já. Que legal. Aqui, pessoal, acho que ficou o primeiro conceito bem legal, né? Que é o de não de competição, mas de coopetição. Né? Que acho que isso vale para empresas grandes como a Oracle, né, Manuel? Mas eu acho que isso vale para o mercado como um todo, principalmente de tecnologia, assim, que é você ver o que você tem de melhor e criar um ecossistema e conectar com seus
concorrentes ou parceiros ou fornecedores, né? E fazer um ecossistema. Você imagina a Oracle trabalhando com a Microsoft, com a IBM, com a Google, e cada um fazendo a melhor forma. Acho que essa é uma forma. E com startups também, né? Porque as startups vêm o tempo inteiro. Total. E muitas das startups utilizam como base tecnologias Oracle para desenvolver os seus produtos, as suas soluções. Né? E como é que faz para liderar, cara? Como é que faz para liderar esse ambiente de uma empresa de tecnologia já um pouquinho mais tradicional, com as startups, com pessoas de várias gerações? Como é que você consegue liderar tudo isso com sucesso? Eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que liderar pessoas é inspirar pessoas, né, a querer fazer diferente. Eu acho que, em tecnologia, o perfil das pessoas tem que ser pessoas com coragem e com resiliência de mudança, porque a mudança em tecnologia é algo constante, é o tempo todo que acontece. Então, assim, pessoas com coragem, com resiliência, com vontade de aprender, transformam a cultura da companhia e isso transforma qualquer negócio, transforma qualquer tecnologia que vem pela frente, entendeu? E aí, eu tive o prazer de trabalhar com você. Você é um cara inspirador, né? Então, acho que inspirar as pessoas ajuda bastante que você obter o resultado dessas pessoas. Empoderar as pessoas para fazerem parte daquilo, elas se sentirem parte do que a gente está construindo, eu acho que é o grande segredo, porque vira um sócio nosso em construir aquilo, né? Não está fazendo um comando e controle, mas sim está juntos construindo o que a gente acredita, né? Então... E aí tem alguns conceitos bons, né? Por exemplo, inteligência emocional. Então para quem te conhece, sabe que você é um cara que quando você pega lá os itens de inteligência emocional, ele é um cara que consegue gabaritar. Pô, você tem empatia, resiliência, e você tem um pensamento positivo, você gera um lado positivo para clientes, com clientes, fornecedores e parceiros. Você leu o livro de inteligência emocional? Você fez curso? Como é que é? Eu acho que tem uma história legal para contar isso, que é pessoal, né? Mas, não sei, muitos não sabem, mas meu pai é psiquiatra. Então, desde muito pequeno... E, inclusive, quando assumi a presidência da Oracle, no kickoff fizeram uma surpresa pegando uma frase que, para mim, é muito emblemática do meu pai, né? Que fala que relação humana é o maior segredo da humanidade. Fizeram esse áudio dele falando, eu chorei e tudo. Mas, desde muito pequeno... Como que é a frase? Desculpa, vamos repetir. O maior segredo da humanidade... A relação humana é o maior segredo da humanidade. Que legal. E ele falava sempre isso muito desde pequeno. Eu não entendia nada quando ele falava isso quando eu era pequeno, né? Que ele falava, é assim, você vai entender. Relação entre pai e filho, entre irmãos, entre marido e mulher, entre colegas de trabalho. Se você souber fazer essa relação ser saudável, ser construtiva, o sucesso acontece. Então, ele sempre falou isso muito desde pequeno. E depois, quando eu comecei a crescer... virei adolescente, comecei a entrar no mercado de trabalho, eu comecei a entender o que ele queria dizer, porque a gente sempre tem os contextos da nossa vida, né? Eu fiz um artigo que é muito legal, que é contexto e conteúdo, né? Às vezes você está numa empresa, se você acredita no conteúdo dela, você tem que continuar nela, porque o contexto muda o tempo todo. Você sempre vai ter um contexto de um chefe que não te inspira tanto, ou um colega com o cotovelo afiado que fica te cutucando, só que isso é temporário. Se o conteúdo, o valor, o que você acredita daquela companhia é positiva, continua. Porque você vai sair dali, você vai encontrar o mesmo contexto em outras companhias que, quem sabe, o valor que você acredita não esteja lá também. Isso vale tanto para a vida profissional como para a vida pessoal. Então, assim, eu acho que um pouco do que foi moldando na minha cabeça disso, e eu faço, de verdade, eu faço isso de forma super natural, eu não penso para fazer, mas eu acho que tem uma carga muito importante do meu pai ali, que... A vida inteira eu me sentia analisado o tempo todo por ele. mas foi positivo, porque eu comecei a entender relação humana, fui entender comportamento humano e isso me ajudou no meu dia a dia profissional em liderar, em orquestrar ou estar com pares ali para trabalhar, para ter essa inteligência emocional. Que legal. Que você comentou. Então, principalmente é uma questão de seres humanos, né? De como ver as relações humanas talvez em primeiro lugar, né? Eu acredito muito nisso. Em primeiro lugar. Porque no final tem a frase que o Simon Sinek fala,
Os investidores são pessoas. Sim. Os CEOs são pessoas. Os clientes são pessoas. Então, quem não entende de pessoas, não entende de negócio. Essa frase, para mim, é super emblemática porque eu acredito muito nisso. Bom, quem não tem um pai psiquiatra, vale a pena estudar inteligência emocional, estudar sobre relações humanas e levar isso em primeiro nível aí, né, cara? E é engraçado que isso salta aos olhos e você numa empresa como a Oracle, né? Então, a Oracle tem essa imagem daquela empresa que está atrás dos resultados e que é o resultado e que você... antigamente, claro, a todo custo teremos o resultado, né? Independente e pode deixar mortos no meio do caminho, não importa. E acho que isso mudou, né? Mudou Isso mudou bastante. Acho que você é um catalisador muito grande de mudar isso no Brasil. Mudou absurdamente. A Oracle nunca perdeu e nunca vai perder o DNA de uma empresa de alta performance. A gente está lá conectado com Fórmula 1 porque é um esporte de alta performance. Está conectado com Premier League, que é um esporte de alta performance. E a Oracle é uma empresa de alta performance. E esse DNA eu não quero e a gente não vai mudar porque é um DNA muito natural da Oracle. Mas eu acho que o amadurecimento da Oracle começou a acontecer quando entendeu que cuidar melhor de pessoas, você consegue melhores resultados até. E eu fui aprendendo isso quando peguei minha primeira gestão na Oracle e percebi que eu consegui construir um time que todos estavam preocupados uns com os outros. Que legal. E queriam fazer o melhor para o cliente. E esse time foi um time de altíssima performance durante muito tempo. E daí eu fui entendendo, funciona. Porque existe no mundo corporativo uma confusão mental que... o pessoal confunde muito gentileza com fraqueza. E eu me lembro de ter conversado isso contigo quando a gente trabalhou junto. Que o pessoal confunde gentileza com fraqueza. No mundo corporativo isso é muito forte. Você não é fraco porque você é gentil. Sim. Você não é fraco porque você tem empatia. Pelo contrário, você é muito mais forte para isso. Então, é isso que eu tento, junto com o time, passar. Porque mais do que uma cultura, são coisas que eu acredito de verdade. Entende? Não, e isso Tô lembrando a gente conversar muito sobre isso, né? Que você ser gentil sem ser fraco. Exatamente. Né? E mostrar que nós estamos ali para fazer negócio e tudo mais, né? E não precisa ser um ogro. E o resultado vem melhor. E vem mais consistente, vem mais concretizado. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Vamos falar um pouquinho de como é que você chegou lá, né? Não é uma carreira convencional, né? Não. Quando eu fui fuçar um pouco lá na sua vida, né? De técnica, né? Então, você é um cara de carreira técnica, que fez vários cursos técnicos, depois você fez engenharia. Então, era para ser o tecnólogo, não para falar de relações humanas, né, cara? É verdade. E como é que desse técnico você chegou a presidente da Oracle? Eu acho que dessa vez eu vou começar de trás para frente, que eu acho que é mais legal. Boa. Eu não sabia que eu ia virar presidente da Oracle e eu não construí isso. Isso que é importante, tá? Eu realmente não construí, eu não tenho uma visão, eu não tinha uma visão, eu preciso chegar nessa caixinha para virar essa outra caixinha para chegar nessa outra caixa. Até porque no mundo corporativo e na indústria de tecnologia que muda o tempo todo, as caixinhas que são criadas e deixam de existir de uma forma muito rápida. Então, eu nunca fiz esse planejamento de estar. Tanto é verdade que 3 dias antes de eu assumir, eu assumi durante a pandemia, né? Acho que fui o primeiro presidente em qualquer região da Oracle que assumi de bermuda, porque eu estava no vídeo, né? E 3 dias antes, o Luiz Mesler, que é nosso presidente da América Latina, ele não lembra, né? Porque quem bate não lembra, quem apanha lembra. Né? Mas ele me ligou, pode falar? Falei, posso? Daí, pode ser por vídeo? Eu estava em casa. Pode. Desliguei o telefone, a minha esposa, a Bruna, meu porto seguro ali, passou do meu lado. Eu falei, eu vou ser mandado embora. Ela, por quê? Não sei, o Luiz está com uma voz muito estranha, me chamou. E a gente estava naquele momento de pandemia, né? Que a gente estava fazendo um monte de coisa, mas não sabia a efetividade daquele monte de coisa que a gente estava fazendo. Eu olhei para ela e falei, vou ser mandado embora. Quase chorando já. Pô, tenho família, eu preciso... né? E daí entrei no vídeo com o Luiz com uma cara estranha, diferente, assim, né? Porque ele sempre é energético demais, né? Começou, então, Maioral. Mandou um então Maioral e daí começou a se emocionar. Eu falei, puta, eu vou ser mandado embora. Você começou a pensar para onde eu vou, né? Vou ser mandado embora. E daí ele fala, não, olha, eu queria te avisar,
eu tomei a decisão aqui por tudo que foi feito, por tudo que você faz, de você assumir a operação da Oracle Brasil. E daí eu comecei a chorar também, não sei se é de alívio, porque eu achei que eu estava sendo demitido, na verdade eu fui promovido, né? Mas eu acho que o ponto importante que eu quero contar com essa história é que eu não criei essas caixas. Mas como que você fez? Eu acho que todas as cadeiras que eu assumi, todas as posições que eu entrei, desde o início da minha carreira até hoje, eu tento fazer o melhor com o que eu tenho. E genuinamente tento fazer o máximo com o que eu tenho. E eu acho que é isso, assim, aprender sempre, principalmente no mundo de tecnologia. Aprender, porque uma hora você está aqui, outra hora você vai estar lá. Eu estou como presidente da Oracle do Brasil, amanhã eu não vou estar fazendo outra coisa dentro da Oracle, se Deus quiser, dentro da Oracle. Sou apaixonado pela Oracle. Mas só para... Eu comecei de trás para frente propositalmente, porque às vezes o pessoal acha que tem uma escadinha para chegar assim. Não é bem assim. Eu acho que existe a escadinha, mas a escadinha no sentido de você fazer o seu melhor. Você realmente, genuinamente... é uma tarefa que eu não gosto. Tá bom, tira o melhor daquela tarefa. O que aquela tarefa está te ensinando para você fazer algo melhor no futuro. Então, foi assim. Mas realmente minha carreira começou lá atrás. Só para fazer um parênteses, é um pouco do que a gente conversou ontem, né? E acho que vale a dica para toda a galera, assim. Isso é muito forte no Maioral. Ser genuíno, né? Você não consegue ser um personagem profissional e o seu personagem pessoal, né? Acho que na verdade, é pior que isso. História, você tenta fazer isso, você gasta uma energia enorme, não sai bem, e em algum momento... Isso aparece. Eu acho que no momento que você realmente, genuinamente mostra e age da forma que você é como pessoa, no teu mundo profissional, você não fica focando em coisas que não trazem resultado. Você fica gastando uma energia no lugar errado. Então, as pessoas que eu vejo de muito sucesso, elas são o que elas são. Não importa se ela está dentro de casa, se ela está com os amigos, se ela está dentro da empresa, entendeu? Então, agora, isso pressupõe que ela seja uma boa pessoa, né? Exato. Então, ela tem que se formar a ser uma boa pessoa. Tem. Que é de onde veio aí o começo de sua carreira, né? Exato. Que aí você tem que ser uma boa pessoa para quando você está lá, você ser um só e não personagens, né? Mas o que você comentou no início, né, da minha carreira é um pouco diferente, porque realmente eu comecei como técnico, eu fiz técnico em eletrônica, lá em Curitiba, o antigo Cefet, né? Daí, depois disso, eu comecei já como técnico trabalhar numa empresa de automação. Meu primeiro emprego foi ali de ficar fazendo manutenção em placa eletrônica. Puta, e daí que divertido, hein? Foi o primeiro, exato, foi o primeiro estalo, porque depois no começo ali, eu sou muito ansioso também, né? Mas a primeira semana era tudo legal. A partir da segunda semana, media, o osciloscópio, né? Quem é técnico sabe o que eu estou falando. Multímetro, media. Tá, esse aqui está queimado, troca por esse. Né? Na segunda semana, eu ali sozinho, só eu fazendo aquilo, eu já estava desesperado. Eu precisava falar com pessoas, né? E daí, dentro dessa mesma empresa, eu acabei conversando muito com as pessoas de suporte. Daí, já fui para o suporte técnico, que eu falava com pessoas de campo, né? Que estavam lá fazendo as manutenções. E fui bem nisso. Daí, já me colocaram para fazer o treinamento dos parceiros. E daí, e eu me conectei. E fiz o que eu gosto, que é me conectar com pessoas, né? E sem perder a história da carreira técnica. Fiz engenharia e depois que eu estava finalizando a engenharia... continuava trabalhando, eu tive um momento de decepção. Sabe a história do contexto e conteúdo? Eu tive um momento de decepção do conteúdo da empresa que eu trabalhava. E eu resolvi sair. E eu não saí para ir para outra, porque eu resolvi sair porque aquilo me incomodou demais, me incomodava demais. Saí. E daí eu não sabia o que fazer. Mas como eu era uma pessoa que gostava de me relacionar com pessoas, eu tinha vários amigos lá em Curitiba, tudo. E eu me lembro que era numa época final de ano, começo de uma temporada em praia, essas coisas. Um amigo meu que era dono de um bar, restaurante, uma balada, né? Ele me convidou, ele falou... Pô, Amaral, você conhece um monte de gente, o pessoal gosta de você. Você não quer liderar a equipe que vai fazer... Porque ele tinha a mesma casa no litoral. Que legal. Vai fazer... para liderar a equipe para fazer a divulgação no litoral, fazer a promoção da casa. Daí a gente acordou lá como que ia ser, eu ia ganhar por público que entrava na casa. E foi o melhor ano da casa deles. A gente conseguiu construir um time super legal ali, do time de promoção. E eu entrei nessa vida, fiquei uns 5 anos nessa vida, criei uma agência,
comecei a fazer eventos. Cara, e tudo com pessoas, né? Com pessoas. Você saiu do técnico de placa, Exato. funcionando, não funcionando, Exato. placa eletrônica, a lidar com muita gente, né? Muita gente. Daí Isso te ajudou na habilidade, com certeza, que você tem com certeza. Vou com falar o ser pouco humano disso, hoje, né, cara? Com certeza. E daí eu comecei a fazer eventos, daí montei um bar-restaurante meu mesmo, com um sócio, amigo meu, e ficamos ali naquela... E era uma época dura de trabalho, assim, porque eu trabalhava de dia inteiro na agência, fazendo as conexões, a parte administrativa também. De começo da noite ia para abrir o caixa do bar-restaurante lá, final da noite fazia a contabilidade final ali. Então, foi um momento que eu dormia, em média, 2, 3 horas por noite, porque era muito pesado. Mas foi o momento que eu mais aprendi. E tem um ponto importante, Celso, que eu até já comentei em alguns bate-papos, que até 2, 3 anos atrás, eu não comentava sobre esse momento da minha... Essa lacuna de 5 anos. Eu saía da carreira técnica e pulava para a primeira empresa de tecnologia, que era um parceiro Oracle que eu trabalhei. Eu pulava, porque eu achava que isso poderia ser algum demérito de... você ficou uma lacuna sem estudar tecnologia, quanto você conhece... E depois, refletindo, até para um bate-papo que eu ia ter com vários CEOs, eu falei, mas isso daí foi o que me moldou como líder, como pessoa. Foi quando eu tive mais contato com uma diversidade enorme, porque eu tratava com multidões de pessoas que tinham várias classes sociais diferentes, várias raças diferentes, vários gêneros diferentes. E eu aprendi... em várias situações, né? Você está num bar, no restaurante, e eventos, e agência. Exato. E ali me moldou. Porque eu entendi como trabalhar com as pessoas, como respeitar e ter empatia o momento das pessoas que estavam ali trabalhando comigo ou eram clientes meus. E isso moldou muito o que eu sou hoje e provavelmente estar nesta posição hoje de presidente da Oracle do Brasil vem... do que eu aprendi nesse momento de vida. Que legal. Então, você de não falar desse período, cara, você exaltou o período agora, e eu acho que tem que ser exaltado, porque essa experiência de viver lá apuros com pessoas, com certeza você traz isso para o nosso mundo corporativo e de empresas de tecnologia. Um pouco do que eu falei no início, a história de coragem, resiliência. Quem é empreendedor aqui no Brasil sabe o quanto tem que ter coragem e resiliência, porque senão você não sobrevive, né? Tem. Não, isso te moldou também a ser um super vendedor, né? Um super vendedor. E eu conheci você, a gente estava na IBM ainda, a gente não estava na Oracle. E na IBM era engraçado, porque era o cara lá, novo, jovem e arrebentando de vender, né? Então, isso com certeza, essa experiência te levou para ser um grande vendedor, né? Porque acho que antes de ser o diretor comercial, o vice-presidente, o presidente, você tem uma carreira de vendas, de metas muito legal, né? A gente brinca muito isso, né? Brinca não, é uma realidade. Eu sou vendedor, eu estou como presidente da Oracle, mas eu sou vendedor, né? E é importante, eu sou vendedor, o Luiz é vendedor, os VPs da Oracle são vendedores, a gente tem esse... E o vendedor não é pejorativo, é vendedor que traz solução de tecnologia que pode transformar negócio e transformar a vida de pessoas, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta difícil para você. Você acha que todo presidente de empresa precisa ser um super vendedor? Eu não acho que todo presidente de empresa tem que ser um super vendedor. Mas eu acho que precisa... Eu falei isso em alguns bate-papos também, que todo mundo é vendedor. Quem não trabalha com vendas também é vendedor. Você tem que ficar ali o tempo todo negociando alguma coisa, mostrando o que quer, tentando comprar. Você sempre está ali numa negociação, numa venda, né? Então, todo mundo é vendedor. Mesmo o time técnico é vendedor. O time técnico que está construindo uma solução, ele tem que vender que aquilo tem valor, que aquilo vai transformar, que aquilo vai resolver um problema, vai resolver um desafio. Então, para mim, todo mundo é vendedor, tá? Mas eu não acho que para ser um presidente de uma companhia, você tem que ser o número 1 de vendas. Não acredito nisso de verdade. Eu acho que você tem que ser corajoso. Você tem que ser genuíno. Você tem que ter vontade e olhar as mudanças como forma positiva. Isso que eu acho que precisa ter. Que legal. Nessa carreira toda, qual foi o momento mais desafiador que você teve, cara, ao longo desses tantos anos aí? Tive alguns. O que salta aos olhos primeiro, assim, ou dois momentos. Eu acho que é um pouco... Vou voltar no artigo que eu comentei do contexto e conteúdo.
A Oracle é uma empresa de 46 anos. Você viveu um período lá que não é o período que a gente tem hoje, não é a cultura que a gente tem hoje. E naquele momento, eu ainda estava maturando o que é conteúdo e contexto. E a gente viveu, inclusive você estava nessa época, eu acho. A gente viveu um contexto muito difícil de alguns líderes que não eram inspiradores. Alguns líderes que você olhava e você falava, cara, mas eu não quero ser assim, né? E ali, em algum momento, eu parei. Teve um episódio que eu lembro muito bem, converso muito com meu pai, na época conversava muito sobre isso também. E eu já tinha me mudado para São Paulo, mas meu pai morava em Curitiba, eu tenho uma filha que morava lá também. Eu ia todo final de semana para lá. Eu me lembro que eu já tinha assumido uma vice-presidência na Oracle. Foi na época que você trabalhou comigo mesmo, sim, trabalhei com você lá. Estava uma questão cultural, emocional muito forte por alguns líderes ali que não tinham os valores que a gente acreditava, que eu acreditava. E eu cheguei, peguei o voo para Curitiba à noite, fui jantar com meu pai na casa dele. Falei, eu tinha, sei lá, 3 anos, 3 anos e meio de Oracle, né? Eu falei, vou pedir demissão da Oracle. Ele, como assim, cara? Você entrou, tá evoluindo, tá crescendo, por que você vai pedir demissão? Falei, eu estou me sentindo, tentando pôr um escudo emocional e não estou conseguindo fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acredito. E, pô, eu não estou feliz. E eu tinha um desafio enorme, que eu tinha acabado de assumir uma vice-presidência, que era um começo de soluções que estavam entrando para a gente construir o mercado, fazer um go-to-market para o mercado. Tinha de construir tinha de construir time inspirador, time ganhador. E eu não estava conseguindo fazer aquilo. E meu pai, de novo, importante na minha vida, falou, olha, se você ficar preocupado com o que está acontecendo em volta de você, você não vai viver. Então, você concorda que por mais que você se proteja o máximo, se quiserem armar para que você caia, que você saia, ou que você peça para sair, vai acontecer. E ele usou essa expressão, tá? Vai lá, coloca o tampãozinho de burro, sabe? Para não ficar olhando para o lado. Faz o que você acredita, no que você gosta. E faz desse jeito. É óbvio, eu saí dessa conversa com ele ainda achando que ia pedir demissão na segunda-feira. E daí eu pegava o voo muito cedo na segunda-feira de Curitiba para São Paulo, porque eu ia todo final de semana para ver minha filha, ver meu pai e tudo. Eu peguei o voo muito cedo, estava no avião refletindo, daí eu cheguei na hora, que eu era um dos primeiros a chegar, né? Sempre chego cedo, né? E sentei na mesa que eu ficava ali e falei, poxa... Bom, primeiro que só meu pai sabe que eu queria fazer isso. Eu não tinha comentado com ninguém, absolutamente ninguém. O que eu perco em tentar fazer o que ele colocar sugeriu? No tampão, né? E, Celso, foi incrível, assim, porque foi um... E você lembra, porque você viveu isso. Eu realmente coloquei o tampão. A ignorância foi uma bênção ali. Eu não ficava mais preocupado no que estavam querendo fazer, E olhei para frente e construí um time de sucesso. Que legal. Uma área que explodiu. De vender, de resolver problema para cliente, que virou referência global vendendo soluções aqui na região. E na época eu era VP América Latina, né? Então eu cuidava da América Latina inteira. Então ali eu entendi a história do contexto e conteúdo, porque eu acredito e sempre acreditei no conteúdo da Oracle, os valores que ela tem. O contexto a gente estava vivendo, ele mudou. Então acho que esse é um momento importante de desafio da carreira. Legal, cara, porque... Tem muita lição nessa história, né? Tem muita lição bacana. Primeiro que não... Né, pessoal? Não existe um mar de rosas e uma história, um caminho, tudo perfeitinho, aquela escadinha que vai indo até lá. Pode existir, né? Não é que não existe, né? Mas não é o comum, né, Amaral? Você tem lá, você falou, em um momento você ia pedir demissão. No outro você achou que ia ser demitido. Né? E foi galgando aí os degraus. Pô, muito legal essa história, né? Eu sou muito agradecido à Oracle, sou muito agradecido que eu tenho uma carreira de consultoria de mais de 35 anos já. Entrega a idade aqui. Entrega a idade. Não parece, mas eu tenho mais de 35 anos de carreira e meus 4 anos e pouco, 4 anos e meio de Oracle foi onde eu aprendi muito a vender. Em pessoas como você, aquele ambiente da Oracle, de nervoso, de vendas, né? Acho que eu recomendo a todo mundo passar em empresas como a Oracle ou outras empresas onde você tem essa cultura de resultado forte, de vamos fazer de tudo. E acontece esses momentos que também molda a gente. Total. Né? De falar assim, eu já era um cara de muitos anos lá e eu fui para aprender a vender.
Você aprende, fala, isso aqui tem que acontecer, esse é o foco, olha para frente e vai lá. Foi um desafio muito, muito bacana da sua carreira, cara. Depois foi tudo tranquilo, agora é tudo mais fácil. Não, mas sempre tem desafio. Eu acho que hoje o principal desafio que a gente tem alguns desafios. Tem desafios de negócio, tem desafio de cultura, tem desafio de pessoas. E sempre vai existir esses desafios. O que diferencia é a forma que a gente atua nesses desafios, né? A gente tem um desafio de negócio importante na Oracle, porque a Oracle é uma empresa super conhecida no mundo corporativo. Porque a Oracle nunca foi uma empresa B2C, né? Ela não vendia para cliente final, como é uma Apple, como é um Google que tem solução, como é uma Microsoft, como era uma IBM antes de sair dos computadores pessoais. A Oracle é uma empresa que nasceu para solução de negócio. Então, eu me lembro claramente que a minha filha tem 16 anos hoje. 2, 3 anos atrás, quando a gente estava fazendo a negociação com a TikTok lá, que estava trazendo toda a infraestrutura da TikTok para os Estados Unidos ali, ficou a história que a Oracle ia comprar a TikTok, né? E daí as amigas dela, a minha filha sabia o que era a Oracle, porque eu trabalho há um tempão lá, mas as amigas dela começaram a se interessar por Oracle, queriam trabalhar na Oracle achando que ia virar o TikTok, que a gente ia comprar o TikTok. Mas é um desafio importante, porque assim, às vezes as pessoas, em público em geral, não sabem o que a Oracle faz. E a Oracle faz muita coisa, que também pode confundir. A gente nasceu de banco de dados, mas a gente é uma empresa de tecnologia que faz desde a infraestrutura básica até solução de indústria de negócio, até super sofisticada e que no mercado global, brasileiro, América Latina, está inserida em várias indústrias, né? Então, é um desafio importante também de saberem o que é o Oracle, né? Do mercado entender, o mercado entrante entender, o ecossistema entender. Então, esse é um desafio de negócio. De cultura, a cultura ela é viva. Então, assim, o desafio de cultura é sempre manter vivo a chama do que você acredita ali, né? Então, dando exemplo, eu acho. Eu acredito muito que o exemplo arrasta, assim. Porque é muito ruim eu falar uma coisa e agir de forma diferente. Então, eu tento ter consistência e eu acredito que eu tenho essa consistência com o time do que eu acredito versus o que eu faço, né? Eu acho que é um desafio importante. E pessoas, entender. A gente tem todos os tipos de pessoas, né? A gente tem pessoas, sim, de alta performance, a gente tem pessoas de baixa performance, a gente tem pessoas que estão no lugar errado. Não são ruins, elas estão em lugares errados. Então, essa análise contínua é um desafio também, né? Então... Sim. E a diversidade está bem presente na Oracle, né? E sempre teve presente lá, né? Eu lembro isso já há alguns anos, já não era só um discurso, né? Você já tinha... A gente já iniciou... tinha iniciado alguns anos atrás esse trabalho e é um desafio também, porque não é simples trazer diversidade, porque é um reflexo também da sociedade, né? É uma empresa que é um reflexo da sociedade também. Mas a gente, sim, criou várias frentes de trazer essa diversidade para a Oracle. Algumas que eu gostaria de citar foi, primeiro, empoderar pessoas diversas a construir grupos para discutir e criar ações para isso. Então, a gente tem os grupos de diversidade que nasceram de forma orgânica, não foi, faz esse grupo, faz aquele grupo. Não. Nasceu, se juntaram e viraram um grupo oficiais da companhia lá de diversidade e fizeram. Acho que é um ponto importante, o empoderamento das pessoas para fazer isso. Que a Oracle tem muito esse espírito de startup, né? Ela tem muito intraempreendedorismo. Você acredita numa coisa? Então tá, faz. Se faz sentido para o cliente, se faz sentido para as pessoas da Oracle, não aceita não. Continua, tenta. Então, isso foi importante. A gente empoderou e criou esses grupos que se criaram de uma forma orgânica. A outra coisa é como a gente conseguia trazer mais diversidade para dentro, a gente criou um programa. Na verdade, eu digo, os trainees da época, a gente chamou eles e falou, olha, tem um desafio, eu preciso ter uma empresa mais diversa. A gente olhava para o lado, a gente tinha os mesmos tipos de pessoas, das mesmas faculdades, das mesmas classes sociais. E como a gente trazia pessoas mais diversas? Inclusive, os trainees estavam ali das mesmas faculdades. Então, a gente chamou um grupo brilhante de trainees, demos a missão de eles construírem um programa que seria o novo programa de trainee da companhia. E esse grupo, depois de um tempo, voltou com o projeto pronto. A gente só falou onde a gente assina, porque estava pronto o projeto para apresentar para o comitê. Que iniciativa legal. E que é o Geno, que é a geração Oracle, né, que estão os trainees, e que a gente fez um modelo muito simples, mas que foi muito importante, que era entrevistas às cegas, ou seja, sem viés inconsciente.
criando perguntas e formas de entrevistar que entendia melhor mais o soft skill do que o hard skill, os valores, as atitudes das pessoas, porque a gente acredita muito que o hard skill a gente consegue treinar, tecnologia, alguma função a gente consegue treinar, mas o soft skill tem que vir com já um pouco dos valores, das atitudes das pessoas, e com isso a gente conseguiu trazer um grupo gigantesco de mulheres negras, e isso cada vez cresce mais, né? A gente está na 4ª turma já. Que bacana. É contínuo. É contínuo, todo ano, né? Entra o grupo de treinos. A gente está na 4ª turma, a última turma foi isso, mais de 60% mulheres e mulheres negras, inclusive, dentro disso. Que bacana. Não, essa pluralidade, né, e diversidade dentro de uma empresa é muito rica, né? Porque você tem diferentes opiniões de classes sociais, de gênero, de tudo, de raça, do que for. É isso aí. E você traz isso para o negócio, é muito bacana, né? Essa parte social, eu vi que você tem algum lado com Gerando Falcões, alguns eventos que você tem participado. Tem muita frente. Tem uma questão social também bem forte. Aí, que acho que é a hora que eu devolvendo isso para a sociedade. Você como pessoa, eu sei que também faz isso. Tem outro projeto que foi muito legal, que também a gente exportou para a América Latina, foi para o mundo, que é o ONE, que é o Oracle Next Education. A gente chegou um momento, quem é de tecnologia sabe disso, né? Um desafio que a gente tem é pessoas qualificadas. E daí a gente olhou para a sociedade e falou, poxa, principalmente Brasil, né? A sociedade Brasil, a gente tem uma série de pessoas desempregadas e não preparadas para ir para o mercado. E foi criado o Oracle Next Education, que é uma trilha de educação de 6 meses, totalmente online e gratuita, onde as pessoas aprendem sobre empreendedorismo, sobre desenvolver em Java, sobre o nosso OCI, que é a nossa nuvem. Isso é disponível para as pessoas? Disponível para as pessoas. Pô, que legal. E se inscrevem e tem uma trilha de 6 meses que elas fazem e depois o projeto ele não é só a educação. Depois a gente tem outro pilar que para mim é o mais importante. A gente fez parcerias com vários clientes e parceiros nossos que se comprometem a entrevistar esse grupo de formados para poder trazer para o mercado de trabalho. Que legal. E daí, com isso, a gente está conseguindo também nos ajudar e ajudar a sociedade a muito legal. Nisso. Pessoal, como sempre aqui no episódio, a gente vai ter, claro, como achar o Maioral e a Oracle e esses programas também disponíveis para todo mundo pesquisar e ver como pode se inscrever e crescer, que acho que isso faz parte, né? Que, assim, no Brasil a gente tem tantos problemas, né, Manuel? Que se a gente não... Só o governo não vai conseguir dar conta, né? Se as empresas, se essa parte... se nós, como comunidade empresarial, não fizermos algumas coisas, né? A gente não vai chegar no estágio que a gente quer do nosso país, né? Precisa pôr a mão na massa também. O Brasil é significativo para a região Brasil, segue significativa para a América Latina, para o mundo, a gente segue sendo importante? Segue sendo super importante. Diferente de outros players, que a América Latina às vezes é uma representatividade até de número menor, na Oracle não é isso, tá? Ela tem uma representatividade maior do que em comparação a outros players. E o Brasil, e eu falo com orgulho, eu acredito muito que é a grande locomotiva da América Latina, né? A gente tem... A nossa região América Latina ali é de Centro-América para baixo, né? Pega Centro-América, pega México, pega toda essa região. México para baixo, na verdade. O Brasil, ele representa aí 50 plus do que é o resultado total da América Latina. E ser brasileiro, você acha que te ajudou com essas características nossas, do nosso país? Te ajudou na carreira, te ajuda lá fora? Porque é diferente ser presidente da Oracle do Brasil do que ser presidente da Oracle dos Estados Unidos, com certeza, né? Como é que você acha que ser brasileiro te ajuda? Eu acho que a cultura brasileira é muito legal. O sucesso brasileiro é muito legal por isso, porque o Brasil tem uma cultura... Eu não sei se... Nunca parei para estudar sobre isso ou entender. Não sei se é por tudo que a gente já viveu e vive... Mas tem uma cultura muito de tentar fazer diferente, de achar alternativas quando não está dando certo de um lado. E isso realmente salta aos olhos quando a gente vê novas tecnologias chegando. E a Oracle, só para vocês terem noção, a Oracle América Latina foi a primeira região no mundo da Oracle que pivotou a receita para cloud. Foi a primeira, muito alavancada pelo Brasil, óbvio.
mas foi a primeira. Então, assim, a cultura do Brasil de adaptação, de achar alternativas, acho que ajuda muito. E eu estou inserido nessa cultura, então acho que... todos temos um... Exatamente. Muita gente que a gente tem conversado aqui, né, fala que é muito nesse lado de criatividade, de vontade, de facilidade no relacionamento, de entender de pessoas, né? Uma coisa que as pessoas... que a gente quer tirar a nossa imagem é do jeitinho. Não é o jeitinho. Essa a gente tem, a gente tem que travar e quase aqui quase todo episódio, né? tem falado assim, cara, a gente não é o país do jeitinho. Não a gente é o país da criatividade, do bom relacionamento, da Exatamente. força de vontade. A necessidade, as dificuldades nos moldam, né? Exatamente. Então a gente vai nessa linha. Você bom. gosta muito de vinho, que eu sei que a gente é muito amigo, toma bastante... Mas há pouco tempo, né? Você não eu não bebia. Você não bebia até quantos anos de idade, Manuel? Desculpa. Você vai querer saber dessa história? Não vou saber essa história. A gente vai editar depois aqui realmente até. Eu não bebi até os 37 anos. Daí conheci a minha esposa, a Bruna. Acho que vale falar dela um pouco aqui, que ela é a grande... Sem dúvida. Inspiradora minha, Porto Seguro meu, assim, porque para você fazer o que você precisa fazer, para você acordar de manhã com o brilho no olho ali, você também precisa ter um apoio muito grande na tua retaguarda ali, e a Bruna, minha família ali, é muito importante para mim, né? Sem dúvida. Então, eu conheci a Bruna, eu não bebi, ela não acreditava, ela falou, escolhe alguma coisa, porque eu não vou acreditar, não confio em você. Daí eu sempre fui apaixonado na história de vinho, como era feito, sem dúvida. no Virou processo. Um admirador de vinho legal, e daí comecei a tomar, aprender. Você toma cerveja, não? Eu tomo bem pouco, cara. Bem pouco. Mas então vou dar uma para você e uma para a Bruna, de qualquer forma. A Bruna toma. A Bruna toma. Então, eu vou te dar uma lembrancinha aqui, que é a Hiller Beer, ó. Obrigado. Dá uma olhadinha no rosa, se você quiser abrir assim, porque você deve... Olha aí, ó. A Hiller é uma história... Esse Hiller é esse cachorrinho aqui. Essa é uma história. É uma cerveja artesanal, cara. Vou abrir porque é customizado, pessoal. É customizada. A gente fez aí, tem toda uma... Tem uma história nessa cerveja. Conta a história enquanto eu tô abrindo aqui. Quem fez essa cerveja... Tá lá, ó. Tá lá, tá com rótulo. Sucesso brasileira ali, ó. É uma edição sucesso, legal, sucesso brasileira. Aí, ó, que legal. É isso aí, ó. Tá aparecendo aqui. Muito bom. Isso quem fez, sabe, foi um sócio meu de consultoria da MUT. Que legal. Você sabe, eu sou sócio da MUT, da consultoria. A gente faz consultoria em TI, eu sou desse mundo de tecnologia também. E muita consultoria em recursos humanos também, né? A gente tem um lado pessoas, que eu também gosto, então a gente faz hunting, faz recrutamento, seleção, sempre de recursos de TI aqui na MUT. O Tídio é um dos sócios, mas ele não atua mais na MUT, e ele falou assim, vou fazer outra coisa, e ele começou a plantar lúpulo, que é um bom desafio a brasileiro, porque lúpulo é uma coisa muito europeia. E nos Estados Unidos, tem países frios, né? Mas tem o pessoal produzindo aqui. Então ele não está mais na MUT, ele está na Hiller, e ele montou essa empresa para plantar o lúpulo e produzir cerveja artesanal. Ele falou assim, vou fazer algumas edições especiais para você, que é um caso de sucesso brasileiro. Para levar, o pessoal vai ver. Nós vamos trazer ele para contar umas histórias também, que é um outro tipo de sucesso. Tá bom, tem esse mundo de tecnologia de vocês, mas eu vou para o mundo de lúpulo e cerveja. Então, e tá feliz. E tá super feliz. Eu acho que é um dos segredos do sucesso, é fazer as coisas com paixão, as coisas que gostam, fazer feliz, né? Então, legal. Sem dúvida. Para a gente... chegar no sucesso, a gente precisa definir o que é sucesso, né? O que você entende por sucesso, Maioral? Para mim, sucesso é você olhar pessoas que estão em volta de vocês, pessoas que participaram de equipes que você orquestrou, liderou, e ver essas pessoas se desenvolvendo, se transformando, crescendo, se transformando em pessoas melhores, em profissionais melhores. Para mim, sucesso está muito ligado a isso. A pensar que daqui a alguns anos, quando eu tiver... já aposentado, fora do mundo profissional aí, não me vejo aposentado, alguma coisa eu vou estar fazendo, eu tenho muita ansiedade para ficar parado, mas assim, de ser lembrado como um tijolinho que fez diferença, que ajudou a se desenvolver, a se transformar, a criar valores importantes que levaram essas pessoas a terem sucesso também. Então, para mim, sucesso está mais ligado no quanto a gente transforma a vida de outras pessoas que estão ao entorno da gente. Que bacana. Como é que você equilibra a vida pessoal e profissional, assim, cara? Eu sei que tem a família, que é super importante para você, mas em geral... Eu equilibro... Eu vou fazer um plágio aqui, que o Luiz fala muito disso e eu acredito muito, assim...
para mim é quase a mesma coisa, assim, porque a Oracle, para mim, é minha família também. Pô, a gente passa mais tempo ali com o time, com os nossos clientes, às vezes com a nossa família. Mas eu tento equilibrar, assim, eu tento estar presente. Então, aos finais de semana, aos momentos que eu estou em casa, agora eu estou com um filho pequeno, o Bernardo, fez 9 meses agora, então entende como está divertida a vida também, porque puxado, é puxadinho, mas eu tento entrar em casa, e eu tento de forma natural, tá? Acontece de forma natural. Eu entro em casa e eu vivo aquilo. Eu tô naquele momento, aquele momento é para estar com meu filho, é para estar com a minha esposa, é para estar com meus amigos, é para estar com... Então, eu vivo aquilo. Eu tento não ficar vivendo outros mundos no mundo que eu estou naquele momento. Então, acho que é assim que eu separo um pouco. E daí tem uma questão de esporte que eu gosto muito. Então, assim, a disciplina do esporte, para mim, você não levanta de manhã sempre com vontade de treinar, mas a consistência de você falar, levanta e vai, até porque o resultado depois, tanto de saúde como de disposição, é muito legal. Eu sempre faço... religiosamente de manhã esporte para já começo o dia às vezes mais energizado que o pessoal fica, pô, calma, peraí, são 8 da manhã. Mandatório o esporte. Mas é importante demais. Eu gosto de correr, gosto de lutar, então eu faço um pouco de tudo ali. Que bacana. E se você puder dar algumas dicas para quem quer ter sucesso, que dicas você daria? Eu acho que pega um pouco de todo o episódio aqui que a gente conversou. Temos um monte aqui, nós temos uma lista aqui de dicas, mas se você puder resumir as principais, assim, para quem quer ter sucesso e quer chegar lá como você chegou. E está chegando, né? Porque não é só uma fase da sua jornada. Exato. Assim, eu acredito muito em, primeiro, genuíno. Faça do jeito que você acredita mesmo. E você vai errar. Vocês vão errar. E está tudo bem. No erro também a gente aprende. E aprende muito. E o importante é entender, aprender e fazer diferente para melhorar. Então, faça de forma genuína, faça com paixão, faça com vontade mesmo as coisas, assim. Ah, mas eu não gosto de ter que falar com aquela pessoa, eu não gosto de fazer esse relatório. Mas aprenda com aquilo. O que aquilo vai ser um tijolinho para você na construção do que você quer ser, do que você quer se transformar. Então, eu acho que paixão e ser genuíno é super importante. Praticar a história do segredo da humanidade, né? Que é a relação humana. Saber que essa dica foi sensacional. Cada pessoa é uma pessoa, tem bagagens, tem histórias diferentes, e essa bagagem, história diferente, a gente tem que respeitar, ter empatia de que às vezes as pessoas agem daquele jeito porque foram uma vida inteira, viram aquilo acontecer achando que aquilo é natural. E às vezes é difícil quebrar esse status quo. Então, fica com o bit ligado para quebrar o status quo de coisa ruim. Então, acho que é isso. Que legal. Cara, dá para a gente fazer uns 3 episódios para falar de passagens da sua carreira, algumas que eu conheço, que são incríveis e de sucesso, e como você virou situações e como você saiu de grandes encrencas com muito sucesso. Legal. Né? Mas vamos fazer outros. Você já está convidado sempre para vir aqui. Cara, sou seu fã, sigo sendo seu fã. Obrigado pela sua presença aqui, cara. Você é um super sucesso à brasileira, Maioral. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado, cara. pessoal. Pessoal, é isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do episódio. Por favor, curta, compartilhe. A gente vai ter todas as inscrições, como a Alexandre Maioral, presidente da Oracle aqui. E a gente vai se falando e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.